E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISE de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISE de aprendizagem. Em aproximadamente 80% dos participantes mostraram menos probabilidade de ajudar os outros. Tá vendo que ele já colocou o trecho necessário? O termo destacado, aqui, pessoal, o que estava destacado na hora da prova era a palavra aproximadamente, tá bom? Então, a palavra aproximadamente. Deixa eu só molhar o bico. Então, ó, gente, deixa eu só ler o comentário da Ceissa. Preciso ler o comentário da Ceissa. Ceissa disse: boa noite. Quem estiver aqui pela primeira vez, saiba que está na melhor aula de português do mundo. Eita, que maravilha! Depois dessa, Ceissa, a gente vai até meia-noite. O que vocês acham? Acho que depois dessa daí a gente pode ir até meia-noite. Obrigada, viu, Ceissa? Então, ó, a palavra que estava destacada era aproximadamente, tá bom? Aí ele colocou na letra A. É um advérbio que pode ser movido para a posição posterior ao verbo mostraram, sem que isso cause prejuízo, sem que tenha prejuízo semântico ou sintático ao trecho, beleza? Então, quando ele coloca aproximadamente, já sabemos que o sufixo mente é um sufixo formador de advérbio, não é? Quem vem nos acompanhando, nós já falamos, já tivemos uma aula exclusiva aqui sobre morfologia, sobre como estudar a língua portuguesa. Então, quando ele pergunta se é advérbio, a gente está na parte da morfologia, que é a identificação de classes gramaticais. E o advérbio terminado em mente tem como base um adjetivo, acrescenta o sufixo mente, tudo bem? Ok, então quando ele fala que é advérbio, isso é verdade. Aí ele disse que pode ser movido para a posição posterior ao verbo mostraram, sem que isso cause prejuízo semântico ou sintático ao trecho. Pessoal, o que a gente tem de ter em mente? O advérbio é uma classe gramatical que modifica o verbo, modifica o adjetivo ou modifica o próprio advérbio. Então, o advérbio é um elemento modificador. Assim como o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral modificam o substantivo, nós temos também o advérbio como elemento modificador. Sintaticamente, o advérbio morfologia. Sintaticamente, o advérbio funciona como adjunto adverbial. Preste atenção. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Isso quer dizer que ele poderia ser retirado sem prejuízo sintático. Olha que eu estou falando de retirar. Ele não falou de retirar, ele falou de movê-lo, colocá-lo em outro lugar e eu já vou comentar. Então eu vou de novo. Quando eu falo que é advérbio, é análise morfológica. O advérbio sempre funciona como adjunto adverbial e o adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Ele aparece para modificar o sentido, mas ele poderia não ter aparecido. A retirada de um adjunto adverbial não prejudica a estrutura, mas provavelmente alterará o sentido. Perfeito? Muito bem. Então aqui, quando ele colocou que aproximadamente 80% dos participantes mostraram menos probabilidade de ajudar os outros. Vocês estão vendo que é aproximadamente 80%, então mais ou menos 80% dos participantes mostraram. Aí ele pediu para colocar o aproximadamente aqui para logo após o mostraram. Aí ficaria assim, ó, vou ler daqui em diante. 80% dos participantes
mostraram aproximadamente menos probabilidade. Vocês estão vendo que o que ele está dizendo no trecho original é que aproximadamente 80% mostraram alguma coisa. Então, 80%, aproximadamente os 80%, ok? Aí, quando ele coloca lá na frente, o que ele está afirmando é que 80% dos participantes mostraram alguma coisa. Peraí, no trecho original ele garantiu que era 80%? Não, ele falou que era mais ou menos 80%. Então, só o fato de tirar o advérbio aqui do começo e colocar lá para frente, para depois do verbo, eu já estou tirando esta informação inicial. Preciso repetir. No trecho original, ele não falou que era com certeza 80%. Ele falou que era mais ou menos 80%. Todo mundo bem? Quando coloca lá na frente, primeira alteração semântica, já fica como uma assertiva de que 80% dos participantes mostraram. Então, a ideia continua a mesma? Não continua. Então, normalmente, quando o examinador pede para a gente trocar o advérbio de lugar, o adjunto adverbial está em um lugar e eu tenho de colocá-lo em outro lugar. A maior probabilidade é que quando a gente muda a posição do advérbio, a gente mude o sentido. Tudo bem? Então, quando ele fala no item, olha o comando, que aproximadamente é um advérbio, isso é verdade. Aí ele falou que ele poderia ser movido para logo depois de mostraram, sem que tivesse prejuízo para o sentido. Prejuízo sintático não teria, a estrutura continuaria correta, mas o semântico, que é o sentido, que é a ideia, com certeza mudaria. Tudo bem? Então, muito bem, muito bem. Gramática com matemática, não é, Denise? Tá vendo que o advérbio em um ou em outro lugar vai mudar a quantidade que ele colocou? Do jeito que ele colocou era mais ou menos 80%, mas não dando certeza. Quando ele coloca em outro lugar, ele está afirmando que 80% dos participantes mostraram alguma coisa, beleza? Então, deixa de modificar essa ideia inicial. Então, a letra A está errada. O ideal é que a gente leia as alternativas por partes, porque ele faz várias afirmações. Então, às vezes, uma parte do item está correta e a outra parte está errada. Aí eu falo sempre que é para a gente ler o item separando por premissas. Premissa é afirmação, não é uma ideia completa. Então, ele pode, por exemplo, em um único item, fazer várias afirmações. E o item inteiro só estará correto quando todas as premissas, quando todas as afirmações estiverem corretas. Perfeito? Muito bem. Então, a letra A está errada. Letra B. Ele falou que não é um elemento sintaticamente obrigatório. Olha só, tá vendo? Não é sintaticamente obrigatório. Eu vou dizer de novo o que eu havia comentado, organizando a informação. Veja, aproximadamente é um advérbio. Quando eu falo que é advérbio, é análise morfológica. Perfeito. O advérbio só pode funcionar sempre, só a vida toda, como adjunto adverbial, beleza? Como adjunto adverbial. Quando a gente fala que é adjunto adverbial, esta é uma análise sintática, beleza? Então, vou dizer de novo. Aproximadamente é advérbio, advérbio é análise morfológica. Sintaticamente funciona como adjunto adverbial, análise sintática. E olha o que eu comentei agora há pouco. O adjunto adverbial, o adjunto adnominal e aposto é o que a gramática chama de termo acessório da oração. Termo acessório. Então, quando ele fala que não é sintaticamente obrigatório, perfeito. Por quê? É acessório. Então, a primeira premissa, verdadeira. Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Vamos para a segunda parte. Mas sua omissão modificaria, semanticamente o trecho.
verdade ou mentira? Verdade. Se eu retiro, eu acabei até de comentar, se eu coloco para outro lado ou se eu retiro o aproximadamente, ele vai estar dando agora uma assertiva de que 80% dos participantes mostraram menos probabilidade. Beleza? Então, sintaticamente obrigatório perfeito e a retirada muda? Muda. Eu vou dizer de novo, olha para cá. Adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto são termos acessórios da oração. O termo acessório eu coloco para modificar, mas eu poderia não ter colocado. Por exemplo, de maneira muito boba, meu anel, minha pulseira, meu brinco, tudo isso é acessório. Eu poderia muito bem dar essa aula sem isso aqui. Eu não poderia vir dar essa aula sem o meu cérebro. Não tem como, não é? Mas sem anel, sem pulseira, sem brinco, acessório. Modifica? Modifica. Se eu tiro, fica diferente? Fica. Então não teria prejuízo, mas teria modificação, que é o que o examinador chama de alteração semântica. Perfeito? Diga-me, por favor, se até agora está tudo bem. Diga sim, não sei, sei lá. Eu vou terminar de ler as alternativas para ver se teríamos dúvida, tá bom? Olha para cá. Letra C. Ele falou que esse aproximadamente veicula uma distância espacial. Oxente, espacial? Eu falo que você está próximo de alguém. Aí é uma distância espacial. Mas quando eu falo aproximadamente é mais ou menos, é até uma questão conceitual. Não tem nada a ver de distância espacial. Essa aqui é uma alternativa que nós não teríamos dúvida de jeito nenhum, beleza? Então aqui, nada a ver com nada a ver. Letra D. É formado, deixa eu só molhar o bico. É formado pelo processo de derivação parasintética, com acréscimo simultâneo do prefixo a e do sufixo mente. Gente, olha só que legal, ele cobrou tudo. Vocês estão vendo que ele cobrou morfologia, cobrou sintaxe, tudo envolvendo a parte semântica. A letra C também foi interpretação. Então ele cobrou morfologia, sintaxe, semântica e agora ele está cobrando o processo de formação de palavras. Na letra D, ele falou que é uma derivação parasintética. E na letra E, ele falou que é uma derivação imprópria. Eu sei que você se lembra de tudo tudinho, eu nem precisaria falar, não é verdade? Mas eu vou revisar rapidamente essas duas nomenclaturas que ele colocou. Quando ele fala de processo de formação de palavras, nós sabemos que podemos ter um processo de formação de palavras por composição, em que eu junto uma palavra a outra palavra. De maneira muito simples, por exemplo, guarda-roupa, composição. Ou por derivação. E essa derivação é com acréscimo de prefixo ou de sufixo ou dos dois, tudo bem? Então a gente tem a derivação. Aí olha para cá. Quando a gente coloca, por exemplo, vamos colocar a palavrinha, vou colocar bem simples, só para a gente matar a saudade, porque tem muita questão ainda para resolver. Feliz é uma base, ok? Uma única palavra. Vocês concordam que eu poderia ter colocado apenas a palavrinha infeliz? Pronto, surgiu uma nova palavra. Então é uma derivação prefixal, beleza? Por meio da mesma palavra, feliz, eu poderia acrescentar apenas um sufixo. Veja, coloquei a mesma palavrinha e eu poderia acrescentar o sufixo mente, felizmente. Então, aqui é uma derivação sufixal, perfeito? Mas eu poderia também repetir a mesma base e colocar tanto o prefixo quanto o sufixo e falar infelizmente. Esta daqui é prefixal e sufixal, porque, é claro, eu acrescentei os dois. Agora, veja, quando eu coloco, por exemplo, a palavra noite, então é a nossa base. Vocês concordam que a partir desta palavra eu poderia criar outra palavra? Colocar, por exemplo, anoitecer. Quando eu coloco anoitecer, preste atenção, se está cochilando, acorda. Estão vendo que eu coloquei um prefixo e um sufixo? Assim como na de cima eu coloquei um prefixo e um sufixo. Agora, olha para cá, olha para cá. Na de cima, em infelizmente,
a palavra existiria só com o prefixo ou só com o sufixo. Tanto que eu poderia falar apenas infeliz ou felizmente. E eu posso falar infelizmente. Quando a palavra existir ou sem o prefixo ou sem o sufixo, é porque ela é as duas ao mesmo tempo, é prefixal e sufixal, tudo bem? Agora diga-me o seguinte, quando a gente coloca o anoitecer, tem o a, que é o prefixo, tem o ser lá na frente, que é o sufixo, perfeito. Mas o anoitecer não existiria nenhuma palavra sem o prefixo ou sem o sufixo. Não existiria palavra com algum sentido. Então, quando isso acontece, é o que a gente chama de parassintética, tudo bem? É tanto de nome que esse povo inventa, não é meu povo, eu também acho. Mas eu vou dizer para vocês que eu não inventei nadinha. Eu só sou a mensageira. Quando eu nasci já era desse jeito. Acredita que eu só venho para cá para dar o recado? Mas é um monte de nome que o povo inventa nessa gramática, eu também acho. Então olha para cá, preste atenção, vou dizer de novo. E eu gostaria que vocês me dessem sinal de vida, se estão entendendo o que eu estou dizendo ou não. Ó, vou colocar 1, 2, A1 é prefixal, A2 é sufixal, A3 é prefixal e sufixal, os dois ao mesmo tempo, perfeito? Professora, qual é a diferença entre A3 e A4? A diferença é que A3 existiria ou sem o prefixo ou sem o sufixo. Eu poderia colocar apenas infeliz, ou poderia colocar felizmente, como eu já falei mais de uma vez. Então, eu tenho as duas ao mesmo tempo, prefixal e sufixal. Todo mundo bem? Vai dizendo amém aí para eu acreditar que está todo mundo bem e que está todo mundo vivo. Agora, em 4, eu poderia tirar o prefixo? Não. Eu poderia tirar o sufixo? Também não. Porque não existe só a noite como uma única palavra e nem noitecer. Não existe. Para formar uma nova palavra, obrigatoriamente precisamos do prefixo e do sufixo. Quando isso acontece, a gente chama de tá vendo que foi o que ele colocou aqui, ó? Derivação parassintética, beleza? Então, parassintética, ok? Mas veja, a palavra aproximadamente, eu disse que é um advérbio, e é um advérbio em que a gente acrescenta apenas o sufixo mente. Quando eu digo, por exemplo, ó, felizmente, a palavra feliz é um adjetivo, acrescentei o sufixo mente, isso aqui virou o quê? Advérbio. O advérbio terminado em mente tem como base um adjetivo. Então, ó, adjetivo mais sufixo mente forma advérbio. Então, quando ele diz que é parassintética, não é. É aproximado. Essa é a base de um adjetivo, tudo bem? Então, essa palavra é formada apenas pelo acréscimo de um sufixo. Ela é sufixal, perfeito? Então, ela não é parassintética, ela não é imprópria. A imprópria, você se lembra quando é imprópria? A imprópria é quando muda a classe gramatical sem mudar a grafia da palavra. Muda a classe sem mudar a grafia da palavra. Por exemplo, a palavra certo. Vou colocar algo simples. Certo. Qual é a classe? Sei lá, professora. É sei lá mesmo. Porque eu só posso te falar qual é a classe dessa palavra se eu te dizer blá, blá, blá. Eita, lelê. Se eu te apresentar uma estrutura. Porque quando eu falo que o aluno respondeu certo, certo está ligado a respondeu. Então, é advérbio, está ligado ao verbo. Mas se eu falo o pensamento certo, o raciocínio certo, certo está ligado a pensamento, está ligado a raciocínio. Então, isso quer dizer que certo agora é um adjetivo. Certo pode ser advérbio, pode ser adjetivo, pode ser substantivo. Então, acaba que esta palavrinha pode ter mais de uma classificação e a gente não muda a grafia da palavra. Esta é a derivação imprópria.
Beleza? Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.